Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou aqui acompanhado pelo Jonathan e hoje o nosso convidado especial, o Dr. Rômulo. Dr. Rômulo é GO e tem muita história para trazer para a gente aqui. Tudo bom, doutor? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Maravilha. Vamos começar pela apresentação. Doutor, onde fez faculdade, GO? Conta um Vamos pouquinho. lá. Eu fiz faculdade na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Entrei na faculdade em 99, né? Fiquei velho muito cedo. Entendeu? Entrei com 17 anos lá, então era bem novinho mesmo. E fiz lá, depois eu fiz residência no Hospital Federal de Ipanema, em ginecologia e obstetrícia. Depois eu fui para o INCA, onde eu fiz a minha formação em masto. E depois fiz pós-graduação em oncoplástica mamária e na sequência depois em vídeo e oncopelve, tá? Um pouquinho disso, mestrado aqui. Aí eu já estava aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo depois de terminar minha residência no INCA. Fiquei mais um tempinho trabalhando e tal, e logo depois eu vim aqui para São José, melhor dizendo, São José dos Campos. E aqui, já morando na região do estado de São Paulo, eu fiz minha pós em oncoplástica na Santa Casa de BH, de Belo Horizonte. Ficava indo e voltando. Era bem cansativo. Nossa, sem dúvida. Não é tão perto assim. Não era nem um pouco. E depois fiz meu mestrado no Sírio-Libanês, em Ciência da Saúde. E continuei. Bom, de formação na área médica é essa. Fora da área médica, eu depois me vi obrigado a fazer um MBA na FGV, de Gestão Executiva Empresarial. Legal. Essa que foi, vamos dizer assim, minha formação. Esse período durou quanto tempo, assim? Olha, de faculdade, 6 anos, né? Residência de GO, sou a última turma de 2 anos de residência de GO. No INCA, 2 anos, então aí já foram 10, né? Oncoplástica, 1 ano. Mestrado, eu consegui concluir em 2 anos. E o MBA são 18 meses, 1 ano e meio, né? Muito legal. Entendi. Olha, uma bela de uma jornada, sem dúvida. Muito tempo, muito tempo. Yeah. Mas é pouco, né? Isso aí não para, pessoal. Vocês vão ver que isso aí é uma coisa puxando a outra, é um curso, é uma coisa que você quer fazer. Porque o legal da nossa profissão é isso, né? Você até pode achar que tem uma rotina, mas não tem. A grande verdade é que não tem. Nenhuma rotina, inclusive. E quando foi que despertou esse desejo por medicina, assim? Que você já entrou com 17 anos, então... Cara, você sabe que é a segunda vez que me faz essa pergunta essa semana. De verdade. Rapaz, desde que eu era pequeno, a minha mãe falava que eu falava que queria ser médico. Tá? Eu não venho de uma família bastarda, minha família não é de médicos. Tá? Minha mãe é auxiliar de enfermagem, enfim. Meu pai era técnico de raio-x, enfim, depois divorciou, então foi minha mãe que me levou mesmo. Eu acho que pela minha mãe trabalhar em hospital e tudo mais, e muitas das vezes não tinha como ficar comigo, né? Ela acabava me levando para os plantões. Eu acho que eu fui vendo aquilo ali e fui gostando, mas eu realmente sempre quis ser médico. Eu sempre quis. Se eu falar para você, eu tenho aquela paixão de cuidar das pessoas, não, isso não passou na cabeça. Óbvio que eu amo isso, cuidar das pessoas hoje. Mas quando eu era mais jovem, não era esse o principal. Eu queria ser médico porque eu gostava da profissão, eu achava interessante aquela vida de estar cuidando, de estar sem ter uma rotina fixa. É uma coisa meio louca, né? Meio psicopata, assim, mas enfim. É isso, eu curtia de verdade isso. Sempre gostei dessa agitação da vida de hospital, de estar em hospital. Talvez pela questão da minha mãe, mas o interesse veio disso. Agora, com relação à formação, é outra história, né? Eu escolhi a GO um pouco... Eu falo que a GO que me escolheu, né? Porque eu entrei na faculdade, eu tenho asma, né? Sempre tive desde a infância. Então, aquelas coisas loucas. Eu entrei na faculdade, eu queria fazer pneumo. Coisa louca, gente. Pelo amor de Deus. Não sei de onde eu tava com a cabeça. Entendeu? E aí, a gente, na UF, no primeiro semestre, a gente não tem anatomia. Na verdade, a gente tem 4 anatomias, mas elas são condensadas do 2º semestre até o 4º semestre. E nós começamos Quando eu comecei a anatomia, já mudou. Aí eu já quis fazer cirurgia geral. Como todo mundo que gosta de um sanguinho. Quer fazer cirurgia geral. E a formação do Rio de Janeiro é muito diferente da daqui de São Paulo, tá?
não só da Humanitas, que vocês estão, não só de outras faculdades, Mogi, Taubaté, é diferente no sentido do perfil do aluno, né? A gente tem uma formação no Rio muito voltada para o aspecto prático. Tanto que no Rio há estágios de acadêmico bolsista, antiga Suzeme, né? Como eu sou velho, eu posso falar Suzeme. Sou um jovem velho de 42 anos, então eu posso falar isso. A gente tem o estágio acadêmico bolsista, que são das grandes emergências do Rio. É um concurso mesmo para os acadêmicos, pela Prefeitura do Rio. Existe também um acadêmico bolsista da Secretaria Estadual de Saúde, relacionado aos hospitais do Estado. E o acadêmico, ele faz plantão, tá? Plantão nas emergências. Souza Guiar, Lourenço Jorge. Eu fui acadêmico bolsista sem bolsa do Souza Guiar, que tem a opção de com bolsa, e o acadêmico o com bolsa é mais quando está no, se eu não me engano, 10º período em diante, e mais no 8º período você já pode fazer o sem bolsa, que é o estágio, eles chamam de estágio. Eu fui estagiário do Souza Guiar, que é uma grande, enorme emergência no Rio de Janeiro, tá? Eu adorava aquilo, entendeu? E depois eu fui acadêmico bolsista do Lourenço Jorge, então, em emergência. E a gente tem muito essa formação de dar plantão já enquanto você está fazendo a faculdade, acompanhando o serviço, acompanhando sua equipe, por aí vai. E nessa pegada, existia uma maternidade no Rio, chamada Promatre, que aceitava acadêmicos a partir do 6º período. Tinha também uma prova, era disputado, tinha uma prova, e você podia fazer estágio. Como maternidade, lá fui eu. Era uma maternidade super movimentada, ela infelizmente fechou, era uma instituição filantrópica, que não tem nada a ver com a Promatre paulistana, tá bom? E eu simplesmente fui para essa maternidade, e lá, para vocês terem uma ideia, era uma média de 40 a 50 procedimentos por plantão de 24 horas. Isso é coisa pra caramba. Partos, sabe? Parto normal, cesárea, enfim. Tudo isso dentro do plantão. E eu peguei o plantão de sábado 24 horas. Nerd, né? Eu era meio nerdzinho. Não queria faltar à faculdade para dar plantão, tudo isso. Aí eu peguei, e tinha que ser plantão de 24 horas, eu quero sábado. Ou seja, uma pessoa que não transa, né? Vamos combinar. Porque não era de 15 em 15, era todo sábado. Ou seja, não teve sábados, né? Tive sábado, não preciso nem dizer a infinidade de namoros que não deram certo por causa disso. Porque eu largava o namoro, mas não largava o plantão. E ali eu comecei a fazer GO, comecei a fazer obstetrícia, achei super estranho. Meu primeiro plantão fiquei abismado. Primeiro parto eu me encostei na parede, quase que eu desmaio. Foi bem engraçado, inclusive. Mas primeiro exame de toque que eu fiz, a preceptora, a chefe virou para mim e falou: Rômulo, o que você está sentindo? Eu, tá sentindo colo? Tá sentindo isso? Eu, não, o que você está sentindo? Eu, tá quente. Era a única coisa que eu consegui identificar. 6º período, novinho. E aí eu fui pegando, fui gostando, mas mesmo assim, que fazer GO. Só que aí passou 1 ano de estágio. Ou seja, dava plantão nos outros lugares, dava plantão, mas sábado era sagrado. 2 anos, eu falei, cara, eu quero esse negócio pra minha vida. Eu quero fazer obstetrícia, GO. Mesmo sabendo que a obstetrícia era extremamente cansativa. Mas aí eu comecei a ter G na faculdade, de ginecologia, né? E aí eu curti muito, curti demais, sabe? Eu curti de verdade. E eu falei, eu quero isso pra minha vida, mesmo sendo geral, porque era uma especialidade que juntava a parte cirúrgica e a parte clínica e me dava a oportunidade de conversar com o paciente. Que isso também está cada vez mais raro, né? Sim. Então isso era bem legal, eu curtia bastante isso. E foi assim que eu entrei pra GO, por assim dizer. Caramba, que legal. Eu não te imaginava com um perfil de gostar de emergência, urgência, emergência, hospital, eu assim. Adorava, rapaz. Adorava, sempre gostei. E engraçado, porque assim, hoje eu tô há acho que 3 anos sem dar plantão. Mas até bem pouco tempo atrás eu dava plantão no Santa Marcelina, que é uma grande emergência de Itaquá. Itaquá. Você conhece? Tô ligado. Que recebe o carinhoso apelido de Itaquaquistão, né? Nossa, como eu gostava de trabalhar naquele hospital. Mas que lembra o Rio de Janeiro, né? Filho do Rio. Para falar mal da minha cidade. Só eu posso falar mal de lá. Tá bom? Tô brincando. Eu adoro o Rio de Janeiro, mas realmente tá complicado as coisas lá. Então, assim, dentro dessa pegada, eu sempre gostei daquela adrenalina. E da obstetrícia, principalmente, eu sempre adorei fazer obstetrícia no SUS.
Isso também é uma coisa muito interessante. Eu adoro fazer ginecologia, no consultório, no SUS, é o que eu mais gosto. Mas a obstetrícia eu tinha uma predileção por fazer ela em plantão, no SUS. Eu nunca gostei muito de fazer a pegada de pré-natal, fazia, mas não era a minha coisa mais preferida, assim, que eu mais adorava. Mas a parte de plantão eu realmente curtia, sabe? Aquela coisa de passar um fórceps, resolver um vácuo e rodar. Dei plantão, fui concursado da Prefeitura de São Paulo, dei plantão muito tempo na maternidade de escola Cachoeirinha, ali no Vila Nova Cachoeirinha, que também era fantástico. Inclusive, eu aconselho muito quem quer residência de GO. Eu considero uma das melhores de São Paulo, de verdade, de formação, junto com Santa Marcelina, inclusive. Então, do ponto de vista prático, né? Porque pega muita prática, muita mão nesse sentido. Não que as outras sejam ruins, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas são serviços que eu conheço, que eu realmente admiro. Então, nessa questão toda, foi assim que foi. Então, eu curto emergência, de verdade. Nossa, que legal. Curto, sempre curti. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu tô cansado, né? Formei em final de 2004, janeiro de 2005 saiu meu diploma. Já se vão 18 anos de formado. Né? 18 anos, cara, tô aí. E o tempo passa muito rápido, né? Cara, Passa rápido demais, rápido demais. legal. Enfim. A gente trouxe alguns GOs aqui, acho que o senhor é o 5º GO que vem. Que a gente já tem uma predileção por... Acho que Nossa, sim. Né? é que o Maganha veio, mas a gente não abordou tanto a parte da GO, né? A gente abordou a parte da gestão por conta do municipal. Então, mas eu acho que é... E, tipo, o mais bizarro da GO é que cada um tem uma abordagem completamente diferente, assim. Parece que, como entra nesse universo da GO, você tem tantas possibilidades para trabalhar. E pelo que a gente acompanha o senhor tem também, hoje, uma prática que destoa bem, assim, dessa galera. E aí, seria muito legal o senhor dar a sua percepção sobre isso, que o senhor é focado mais em, pelo que eu vejo, né? Ginecologia e cirurgia. Agora. O que eu mais faço hoje em dia é a cirurgia ginecológica, principalmente minimamente invasiva, tá? Que de minimamente invasiva só tem o nome, né? E o portal que a gente utiliza, né? Que é pela vídeo. Mas são cirurgias mais complexas, porque a gente lida muito com doenças complexas ginecológicas, como, por exemplo, a endometriose, que está tão em moda, mas não é a única. Mas são cirurgias que requerem um conhecimento de anatomia. Eu não posso suscitar que isso é uma especialidade, mas talvez um dia caminhe. Eu posso dizer que a gente está dentro da formação do cirurgião pélvico pleno, aquele que opera tudo da pelve feminina, entendeu? Então, se tiver que fazer via vaginal, a gente faz. Se tiver que fazer abdominal aberto, a gente faz. E vídeo laparoscópica, que é a nossa via preferencial, por ser minimamente invasiva e permitir um campo adequado, a gente consegue abordar isso e trabalhar com uma equipe multidisciplinar junto, tá? Quando tem doença intestinal, quando tem acometimento de uretero, coisa do tipo, tá? Mas, assim, hoje o que eu mais faço é ginecologia cirúrgica, realmente, tá? Um pouco de oncopelve, mas principalmente ginecologia cirúrgica no sentido da minimamente invasiva, tá? Que são cirurgias mais pauleiras, vamos dizer assim, nesse sentido. E realmente a gineco, ela permite isso, a GO, ela permite isso. Tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. É um ramo muito grande, são 3 anos de residência, né? Que você sai ginecologista obstetra. Minha opinião particular é que hoje o colega da GO, ele está sendo muito mais obstetra do que gineco, tá? Isso eu vejo, porque eu trabalho com uma equipe nós somos 18 GOs na nossa equipe. Nossa, e eu vejo que às vezes a gente tem mais uma formação de obstetrícia do que gineco. Só que as pessoas cansam muito em fazer obstetrícia. Obstetrícia é um dia a dia muito cansativo, né? Ainda mais com o ressurgimento da prática do parto normal, que nunca deveria ter deixado de existir, na minha opinião. Salvo algumas exceções de exageros, que na minha opinião particular existem também. Mas são 16, 18 horas acompanhando um trabalho de parto. Isso se torna muito cansativo. Sim, sem dúvida. E com relação à formação ginecológica, às vezes eles querem sair disso, mas não conseguem. Tá? Mas a GO, ela permite um leque absurdo. Você pode cair para mastologia. E dentro da mastologia, você pode cair para a parte de imagem em mama, tá? Mamografia, ultrassom. Na obstetrícia, você pode cair para a parte de medicina fetal, que é bem interessante. Pode cair para o pré-natal de alto risco associado. Tá? Dentro da gineco, a gente tem a ginecologia endócrina como ramo, temos a patologia cervical, são as colposcopistas, vulvoscopistas que fazem exames. Nós temos a parte de ginecologia regenerativa agora, que está bastante em voga, tá? Que é permitir, principalmente aquelas pacientes
com líquen, que são umas doenças autoimunes da região ginecológica, paciente com pós-menopausa, retomar uma qualidade de vida, não é uma questão só estética, as pessoas se enganam muito de achar que a ginecologia regenerativa é só estética, porque não é. Nós temos a parte da minimamente invasiva, da oncopelve, tá? E tudo isso pode trazer, agregar uma coisa absurda, tá? E além disso, qualquer médico ainda pode cair para gestão, né? Sem dúvida nenhuma, desde que goste, tenha paciência, tenha, às vezes, estômago, entendeu? E queira aprender uma coisa diferente, pode cair para isso também, sem dúvida nenhuma, não só o GO. Mas a GO, acho que o grande legal da GO é que ela é muito ampla, a especialidade muito ampla, tá? Nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, quem sai hoje da residência vai fazer alguma coisa a mais. Isso é fato. Porque não dá para ficar só com uma coisa. Não que nós não podemos, pode. Mas, naturalmente, isso é elevado, isso é impulsionado para alguma coisa que você tenha mais afinidade. Ainda mais uma especialidade tão ampla assim, você precisa acabar achando meio que seu nicho, assim, né? Exatamente. Não tem ninguém, aquela pessoa que acha que faz tudo, não faz nada muito bem feito, né? Você acaba tendo que ter um nicho específico, sem dúvida nenhuma. Tá? Não tem como, por exemplo, você, sei lá, ser um cirurgião de tudo. Sim. Você vai saber o que você vai operar. Um cabeça e pescoço, um cirurgião torácico e por aí vai. Você vai se fragmentar para você poder ser o melhor naquela parte. Sabendo que o ser humano é uma coisa integral, óbvio, né? Mas dentro dessa medida, você poder atuar dentro daquilo que você mais tem afinidade, que você vai oferecer o teu melhor para o paciente. Que é o objetivo, né, gente? A gente faz isso por causa do paciente. Sem dúvida. Tá? Óbvio que nós temos nossos boletos, nossas contas, mas a gente trabalha por causa do paciente. Esse é o objetivo final. Quem não gosta do paciente, quem não gosta de gente, é melhor fazer outra coisa. Tá? Não fica fazendo isso, não, que não vai dar certo. E nisso de melhor para o paciente e tudo mais, o que eu vejo bastante, que eu acompanho você lá pelo Instagram, é você sempre batendo na parte da endometriose e falando que não é normal sentir dor, né? Então já tem toda essa tentativa de conscientização que muita mulher chega, é dor que eu senti a vida inteira, então para mim é normal, né? Isso é verdade, gente, porque assim, quando eu lido com endometriose, é impressionante. A primeira coisa que hoje a gente endometriose não é uma doença nova, tá? É uma coisa que já vem há um tempo, já estudada, mas eu, por exemplo, na minha residência, eu tinha colegas, chefes, que às vezes eram meio reticentes em acreditar na questão da endometriose. Chefes mais antigos. Então, dentro dessa pegada, a gente não sabia muito como da doença se comportava, como a gente até hoje não sabe alguns pontos bem específicos, tá? Mas a gente já sabe que não é nem um pouco normal um paciente ficar sem trabalhar, um paciente ter que desmaiar, quantas e quantas. Todo mundo conhece uma história dessa, eu já vi algum paciente falando. Aí eu desmaio no período menstrual. Pelo amor de Deus, cara, como assim? Todo mês você desmaia, né? Entendeu? Não tem muita lógica, né? Rita Lee já te falava, né, que a mulher é um bicho estranho, né, que sangra todo mês e não morre. Mas, poxa, não é por isso que vocês têm que se considerar um bicho estranho. Entendeu? De forma nenhuma. Então, assim, e isso vinha, passando de geração em geração. A avó falava para a mãe, que falava para a filha, que é normal, aí vem a compressinha de calor, tudo isso. Mas, cara, calma aí. Por que é normal? Não, somos homens, vamos combinar. Imagina todo mês a gente sentindo uma dor por 5 dias e sangrando. Você tá maluco. Eu falo pra todo mundo, gente, eu tiraria meu útero, meu ovário com uns 15 anos. Entendeu? Eu vou ser bem sincero. Com toda certeza. Então, assim, e isso, inclusive, me faz gostar de trabalhar com mulher que, pô, elas aguentam coisas que nós não aguentaríamos, sem dúvida nenhuma. Né? Nós somos homens, a gente fica gripado, a gente tem certeza que a gente vai morrer. Entendeu? Absoluta. Absoluta. São 3, 4 dias na cama, falando, meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer merecer eu não passo, isso? Dessa eu não passo. Agora eu vou. Então, assim, a gente tenta conscientizar. Acho que, inclusive, a gente tem papel, né? Dentro das redes sociais e tudo mais. A gente também tem outro papel. Inclusive, eu até vi um post que você botou falando da nova lei da publicidade médica. Eu estava lendo também isso. É muito interessante, mas já estão começando exageros. Sempre teve, né? Na Folha de São Paulo saiu já, inclusive. Já, não sei se foi hoje, uma matéria essa semana, enfim. Já relatando isso. Alguns exageros que vão acontecer. Porque, gente, o objetivo não é fazer graça só. Entendeu? Pode até ser, você pode até postar uma coisa pessoal sua. O paciente gosta de ser íntimo da gente. Até porque nós somos humanos, tá? Por que não? Mas, gente, tem que ter um mínimo do nível de respeito. Você tem que entender que você tem uma função social em tudo que você faz. Tá? Você não pega um jornal e fala assim, fulano atropelou 5 pessoas pois estava embriagado. Você vai pegar um jornal e falar, médico embriagado atropela
A gente tem essa obrigação. Como qualquer profissão, engenheiro, embriagado, atropelado. Então, a gente tem essa obrigação social. Toda profissão tem uma obrigação social. E tem que manter isso. A gente faz parte daqueles 3% da população que conseguiu galgar um lugar na sociedade, assim como o engenheiro, como o pessoal que tem nível superior no nosso país. Então, a gente tem que ter essa obrigatoriedade da responsabilidade social, inclusive nas redes sociais. Tá? Então, se a gente trabalha com isso, vamos oferecer informação de qualidade para o paciente, vamos conscientizar o paciente que ele tem que se cuidar, que ele pode facilitar o nosso trabalho e entender com o que a gente está lidando. Porque vocês estão vendo, tá virando uma coisa meio estrúxula, né? Dancinha, né? Já virou. Pelo amor de Deus, não Sim. tem cabimento isso, né? O dia que eu fizer isso, gente, pode me botar na clínica psiquiátrica, não vou ligar não, entendeu? Meu pai sai lá do túmulo e vem bater. De verdade, entendeu? Concordo com o senhor e acho que tem muita coisa acontecendo, porque a galera começa a ver engajamento, e engajamento pode ser revertido em dinheiro e aí perde a mão muito fácil, né? A ética médica foi com Deus e... Enquanto estiver pagando a ética, a gente deixa de lado. Exatamente. Então, E essa decisão de ter mudado toda essa publicidade médica foi uma decisão que eles foram obrigados a fazer, porque já perderam a mão há muito tempo, né? A gente vê, desde quando a gente começou a faculdade, como piorou muito a relação do médico com as redes sociais mesmo. Tem cada coisa esdrúxula que a gente fica comentando, fico mandando pro Gustavo, que o Gustavo trabalha com o direito médico, umas coisas absurdas, assim, que... E aí é só uma pressão, né? Porque já perderam a mão do controle disso, então é mais fácil permitir, assim, Eu oficialmente. também acho que seja isso. E, assim, se vocês tiverem a oportunidade de viajar, de ligar a televisão no hotel, vai lá ver o Mickey, entendeu? Liga lá a televisão e você vai ver comercial de remédio, o médico falando, tudo isso. Como a gente vê os odontólogos fazendo, os dentistas, né? Fazendo a propaganda de pasta de dente. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso? Mas o conselho deles permite. O nosso até então não permitia isso. Eu não sei se vai continuar permitindo, eu creio que não. Tá? Pelo que eu vi, eu não li ela inteira, mas pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi também, não. Mas dentro dessa pegada, a gente tem que manter um bom senso nisso daí. Tava perdendo a mão, mas talvez seja uma tentativa de diminuir um pouco esse mau caratismo que está acontecendo, que está demais. Gente, eu vi uma vez uma cena, um podcast de uma ginecologista, que ela fez uma paródia da música da Barbie. Não sei se vocês chegaram a receber isso. Não recebi isso, não vi. Eu vou tentar achar depois, se quiser eu te mando, que é algo assustador. Entendeu? Ela cantando, com um outro rapaz que eu não sei quem é, enfim, mas era dela, na questão da propaganda médica que ela estava tentando fazer. E, gente, pelo amor de Deus, nada contra a propaganda médica. A gente vive num mundo capitalista, num país capitalista, essencialmente, tá? E a medicina, como qualquer profissão, as pessoas que atuam Precisam têm que ganhar. se manter, precisam ter seu recebimento. Como uma manicure, como um cabeleireiro, como um padeiro, como qualquer profissional. Então, ela fez isso, mas assim, ela dançando, fazendo uma paródia junto com esse rapaz. Mas, meu Deus do céu, se ainda cantasse bem, tava bom. Um pouquinho vergonhoso de assistir, assim. É uma vergonha alheia. Né? Deu aquela vergonha alheia, assim, tipo, Puta, não quero assistir até o fim, isso não. Acho que eu vou me arrepender, né? Tipo isso. E pra ti ainda bate até um pouco mais, porque você fez parte, né, foi o Cremesp? Eu lembro que você Não, o comentou em Cremesp eu aula. nunca fiz, não. Não? Nunca me envolvi com isso, não. Não, eu tenho amigos que são do Cremesp, Acho que era isso. grandes amigos, mas, inclusive, um que faz parte da equipe que anestesia pra mim, mas, graças a Deus, não. Eu queria, inclusive, que ele desse uma aula pra vocês. Talvez Mas vocês daqui a pouco vão estar com o CRM na mão, vocês vão ver que vocês vão receber um boletim do CRM. Não me lembro qual é a frequência dele. E aí, eu vejo, nas últimas páginas, normalmente vem os processos definidos. Aquela página só vai aumentando a quantidade de processos, entendeu? Porque a galera tá abusando muito, e na maioria das vezes é nessa pegada. Né? Duas coisas que pegam. Uma no CRM, essa publicidade, e aí é médico contra médico a maioria das vezes. Sim. Porque o conselho, na maioria das vezes, ele fiscaliza, mas ele só consegue atuar sob denúncia. Tá? Porque é uma questão de números, tem muita coisa. Sem dúvida. Tá? A quantidade de médico que tem no estado, a gente já está no CRM 200 e poucos mil, se não me engano. 260, eu acho. Mil, um negócio assim. Então, esse é um fator, e ele tem que fiscalizar o hospital e várias coisas relacionadas ao médico.
e processos, enfim. Mas essa parte da publicidade normalmente é um contra o outro. Tipo assim, o fulano que tem um consultório, faz a mesma especialidade que eu, tá disputando o mercado, não gostei da publicidade dele, denuncia para dar uma freada, sabe? Enfim, depois a gente pode conversar sobre egos médicos. Entendeu? Mas um outro fator que também gera muito isso é a perda da relação médico-paciente, tá, gente? É um dos principais fatores que levam à perda. Porque a gente não é uma especialidade fim, na maioria das vezes, tirando a especialidade da plástica e por aí vai. Mas, no geral, o que mais dá problema pra gente é essa perda de relação. É você não explicar pro teu paciente complicações podem acontecer. Sim. Entendeu? Shit's happen. Exatamente isso. Tem risco inerente a qualquer profissão. Tem que explicar. Profissão, exatamente. Qualquer profissão. Enfim, vamos ver o que nos espera depois dessa lei aí. Que pelo menos. E o pior é que assim, eu vi que vai entrar a 180 dias, né? E já tem gente já usando agora, né? Você, não, já saiu, tô fazendo. Já tá querendo fazer hoje. Já tá? Já tá querendo fazer hoje. Tinha gente que já fazia antes, né? Principalmente a parte do antes e depois, tipo, né? nada mudou, muito... né? Nada mudou. Nada mudou, agora só vai poder fazer com mais tranquilidade. Só espero que não vire um circo de horrores, de verdade. Porque a gente já tá tomando paulada de tanta gente da sociedade tão fortemente, entendeu? E por nossa própria culpa. Tá? Também acho. Alimentou isso durante muito tempo. Muito tempo. E isso, acho que corre o risco da gente ficar pior, mais vulnerável ainda, entendeu? Perante a população em geral. Sim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer disso daí. A profissão médica, ela está muito, muito desacreditada. E muitas das vezes, pela própria postura dos médicos. Tá? É o médico que chega atrasado no plantão, que fica mexendo no celular enquanto a fila de espera tá grande. Muitas das vezes falta a questão de esclarecimento da população, que muitas das coisas não dependem dele. Tá? Às vezes o cara está realmente mexendo no celular, mas ele não tem paciente para atender na fila e está esperando exame, que não depende dele. Ele trabalha dentro de uma cadeia. Tá? Mas quando eu falo também que é por parte do médico, muito também vem da arrogância médica, gente. Tá? O médico, ele foi acostumado a ser o topo da cadeia alimentar dentro do hospital, dentro do serviço de saúde. Né? Erroneamente passaram esse bastão para ele. E com isso, ele naturalmente, ele foi criado com essa soberania de que ele poderia literalmente esmagar quem estava embaixo. Isso está errado. Tá? O mundo mudou. Nunca deveria ter sido assim. E mudou muito. Tá? E hoje, talvez uma das maiores dificuldades que o profissional de saúde tem é saber trabalhar em equipe. E aí eu vou contar para vocês, se me permitir, não sei nem quanto tempo eu tenho. Quanto você quiser. Uma pequena história. É livre. Com relação a isso. Quando eu estava no Rio, já era GO, estava na residência, depois na GO, começaram a ter as casas de parto no Rio. O que são as casas de parto? São estruturas onde tem enfermeiros obstetras, tá? Que ficam ali. Certo? Eles que tocam o parto normal, de baixo risco, baixa complexidade, eles vão tocando trabalho de parto normal e por aí vai. Quando começou isso, a Prefeitura do Rio lançou isso, eu me lembro que foi uma briga horrível, o Conselho do Rio, a SGOST, que é a Sociedade de Ginecologia do Rio, batendo, e que é um absurdo, os médicos, aí tinha sempre uma maternidade que era onde tinha pessoal médico que seria dar o suporte, o backhand deles. E eu me lembro que eu conheci algumas pessoas que trabalhavam nesse hospital e eles ficaram, não, nós não vamos aceitar, absurdo, só chega caso grave, só chega isso, só chega aquilo. Enfim, foi uma briga danada. Trabalhei em muitos hospitais que começava a entrar uma enfermeira obstetra no serviço. Não, porque ela não vai fazer um parto. Eu não vou dividir, eu não vou e ficar vendo o problema que ela fez, não. Se ela quer acompanhar o parto, então ela que resolve até o fim. Só esqueceram de um detalhe. Dentro dessa briga tem uma pessoa, na verdade duas. A mãe e o neném e toda a família que envolve. Então já começa a primeira coisa aí. Segundo, vamos combinar uma coisa, tá? A gente não tem a menor paciência nem informação de ficar 16, 18, 20 horas acompanhando um trabalho de parto. Do lado ali, do lado, suporte, massageando umas costas, dando suporte, deixando a coisa evoluir naturalmente. Vamos trazer isso para o dia de hoje. Eu estou falando de 16, 18 anos atrás, que é o tempo que eu tenho de formado. Vamos trazer para o mundo de hoje? Eu desafio vocês a encontrarem uma pessoa que faça real obstetrícia, que lhe siga a linha naturalista da obstetrícia ou não, que vá fazer um parto sem ter uma equipe de enfermeiro obstetra do lado. E digo mais, hoje, quando você vai nas maternidades públicas nas que eu trabalhei, quando você vai, o plantão está cheio também, mas vai ter enfermeiro obstetra no plantão? Vai. Então tá bom.
Por quê? Porque ele está lá para a gente trabalhar em Tá, equipe, sim. entendeu? A gente tem que se conscientizar disso. E é engraçado quando eu conto isso em algumas rodas, porque o médico tem aquela vergonha de assumir que lá atrás ele errou, Uhum. entendeu? E a gente hoje vê que a gente não consegue trabalhar sem esses colegas. Cara, e ajudam muito a gente. Não ajudam, não. Na verdade, elas fazem melhor do que a gente. Tá? A gente está ali para resolver as complicações cirúrgicas, as complicações que podem vir, mas elas conduzem muito melhor. E, inclusive, eu acho que o renascimento do parto deve-se muito a elas, ao pessoal ter entendido a profissão delas e isso. Então, isso é um dos exemplos dessa cadeia que o médico vai ter que se transformar ao longo do tempo. Não significa que um saiba mais do que o outro. São saberes diferentes. Totalmente diferentes. Tá? Quem vai ficar com o teu paciente mais tempo do que você é a enfermeira, é a nutri, tá? É a técnica que vai estar lá. Tá? Até a moça da limpeza, o pessoal da equipe da higienização, passa mais tempo com o teu paciente que você. Porque você vai fazer uma visita que não vai demorar 10 a 15 minutos. A grande verdade é essa. Tá? Salvo as raras exceções dentro de um hospital. Tá? Então, o médico ele vai ter que aprender, ele tem que aprender a lidar com isso. E essa dificuldade de aprender fez com que a imagem dele ficasse muito desgastada perante a nossa equipe de saúde, que a gente tem que trabalhar em conjunto, tá? Como perante a sociedade em geral. Sim. E isso é ruim. Né? As coisas não se construíram para somar, parece que se construíram para derrubar. É como se eu tivesse que tirar isso daqui para botar outra coisa no lugar. E não é isso. Elas têm que coexistir juntas, entendeu? No mesmo local. Essa é a minha humilde opinião sobre essa questão, entendeu? De que vai acontecer com a nossa profissão, o que está acontecendo com o nosso perfil médico. Enfim, pelo amor de Deus, não estou falando mal de médico, não, tá? Não, mas acontece. E assim, pela experiência que eu tenho, assim como em toda profissão, tem profissional bom e profissional ruim. Sem dúvida. Né? E aí eu lembro até que eu cheguei a fazer um vídeo realmente mostrando o pessoal indo acordar médico no descanso, tentando explicar que realmente tem direito, ou se tinha outro médico atendendo, estava dando conta, é outra história e tal. E postei lá no Instagram e no TikTok. No TikTok gerou uma briga generalizada, né? Uns falando não pode dormir, tem que acordar esses vagabundos, enfim. Deixa o pessoal brigar ali. Não, deixa o pessoal brigar. E realmente, isso é verdade. É muito engraçado porque existe um horário de descanso no turno, sem dúvida nenhuma. Eu não sei, não sou advogado, não sei quem tem essa formação, mas eu não sei quem trabalha em terceiro turno, turno noturno de outras empresas tem direito, eu acho que eles têm direito a 1 hora, né, de descanso, né? Que aí normalmente junta com a janta, alguma coisa do tipo, se eu não me engano. Mas para o médico isso é meio que inaceitável, né, para o profissional de saúde. Então é complicado. E aí você vê também até a degladiação. Eu não estou falando também mal da enfermeira, mas uma das coisas que mais acontece em hospital é assim, a enfermeira brigar que ela não tem que acordar médico. Eu também acho que não tem, não. Tá? Eu acho que o médico, se ele sai do horário de 3, por exemplo, dividir o horário, são 3 profissionais, nós 3 dividimos horários, um de meia-noite às 2h30 e por aí vai. Então, se meu horário é de 2h30 e tal, eu boto meu relógio para despertar, saio, vou para fora para atender, vou lá para a porta, sei lá, para o meu posto de atendimento e rendo o colega. Sim. Mas, infelizmente, isso não costuma às vezes acontecer, né? Deixo o residente se lascando todo lá, estou dormindo, ou então não deixa ninguém, se chamarem eu vou lá atender. Então, isso é uma coisa que o médico vai ter que aprender, que ele é um funcionário como qualquer outro, tá, gente? Tá? Não significa que a gente tem que ser explorado, mas a gente também é um funcionário como qualquer outro. Tá? Isso tem que acontecer, gente. A gente não tem que entender que a gente tem que bater ponto, que a gente tem que fazer nossas coisas. Nós não estamos no topo da cadeia. Na verdade, não existe topo. Sim. Uma equipe. Ela é horizontal, ela está em rede. Ela não existe como uma escada. Exatamente. Eu acho que pro bem da medicina a melhor coisa seria se começassem a entender, não só os médicos, como a população, que é uma profissão como qualquer outra. Não é diminuir a gente, mas eu acho que é realmente entender. É uma profissão bela. É uma profissão bela profissão. Uma profissão muito legal. Assim como, poxa, você fez direito, né? Então, é apaixonante, não é? É muito legal. A medicina é mais, não. Mas que quem gosta, sem mas dúvida. É legal. Assim como um cara que, lida com planilhas, com tudo mais, ele é apaixonado por aquilo, entendeu? O pessoal que faz coisa de autogestão, empresarial, é apaixonado por isso, entendeu? Eles curtem essa adrenalina. E é uma mercado profissão, financeiro, por aí vai. É uma profissão. E é isso que eu acho que passa mais disso, da gente descer um pouco nos degraus, entender, né? E a população também. Nós nos comportarmos dentro de uma profissão e a população talvez entender que a gente também é mais uma profissão, que a gente está ali para trabalhar. Sim.
Porque somos humanos, temos cansaço, querendo ou não, infelizmente erramos. Mas uma outra coisa também, gente, falando em cansaço, nós estamos numa profissão cansada, sem dúvida nenhuma. Trabalhamos horrores. Mas a nossa profissão permite que a gente trabalhe bastante. Né? O médico ganha bem? Não, o médico não ganha bem. Proporcionalmente, não. Proporcionalmente não ganha nem um pouco bem. Tá? Só que a gente consegue trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso, ao mesmo tempo não, perdão, vários lugares diferentes dentro de uma semana, vamos assim dizer. Então, a nossa semana não tem 40, 44 horas de trabalho, como a maioria dos funcionários tem. Nossa semana tem 60, 80 horas, enfim, de trabalho, tá? Então, isso permite que a gente fica muito. Há um custo pessoal, de saúde enorme. Aí eu pergunto pra você, por que o médico faz isso? Uma boa pergunta. Se eu tivesse que chutar, seria Porque remuneração. assim, quando a gente para pensar, vamos analisar a média de salários do país. Tá? Qual é a média de salários de um profissional com 5 anos formado, nível superior, com uma pós-graduação no nosso país, em geral? Estaria uns 5, 7. 5 a 7 mil. Exatamente isso. Tá? Essa é a média salarial. Nós sabemos que um médico no Brasil com 5 anos de formado, mais ou menos que foi o exemplo que eu dei, ele está tirando muito mais do que isso. Talvez 3 a 4 vezes mais. Tá? Isso líquido no bolso dele. Tá? Precisa. Custar a saúde, né? 5 anos formado, provavelmente ele não tem um filho na faculdade. Sim. Tá? Provavelmente, talvez ele nem tenha filhos ainda. Talvez ele esteja começando a querer casar. Concordo? Uma reflexão que eu tava fazendo, eu tava lendo um livro sobre finanças, assim, porque eu percebi que eu já tô meio viajado das ideias nesse quesito. Como a gente é analfabeto em quesitos Então, financeiros. nessa questão que eu queria chegar. Eu costumo brincar que o médico é dublê de rico. Exato. É dublê de rico. Né? Faz questão de ter uma BMW, faz questão de ter um auto. Parece um menino pobre que ganhou dinheiro, sabe? E não, às vezes não é assim, a gente sabe que não é assim, mas ele quer. Nada contra ter uma BMW, se você tem, você vai lá e paga. Mas caramba, você ganha um livro junto, né? De boleto para pagar. Exatamente. Entendeu? Então, existe uma falta de organização financeira, sem dúvida nenhuma, e a capacidade de endividamento do médico é absurda. É absurdo. Se vocês conversarem com um pessoal que trabalha em banco, eles vão falar: nossa, é grande a capacidade de endividamento mesmo. Não dando crédito, o cara Porque vai eu usar. mesmo, assim que eu comecei a ter minha residência, eu vi o dinheiro, nossa, família pobre. Me endividei, óbvio. Perdi o controle. Óbvio, isso é muito claro acontecer. E vocês vão ver, assim que vocês se formarem, por exemplo, vocês têm uma conta no banco X. Daqui a pouco vocês estão virando Personalité, Prime e por aí vai. Premium, Master. Só pelo fato de você ter virado médico. E eu não estou brincando. Que eles sabem. É um critério. Mas eles sabem, É um sem critério. dúvida. Entendeu? Para você se pertencer você tem a conta naquele mesmo banco. Eles vão te migrar para uma conta maior. E aí vão no início te dar um monte de coisa, cartão isso, cartão aquilo, que se você não tiver uma baita de uma educação financeira, você vai embora. Verdade. É igual aquela história. Não, o carro custa tanto, com essa taxa de juros absurda que a gente está vivendo. Custa 180 mil. Aí tu para essa casa. 180 mil é a entrada de uma casa. Entrada de uma casa. Um carro que é o seu valor depreciativo, né? Não valoriza. Aí você vai botar na ponta do lápis, tem que dar, sei lá, 20% de entrada, 30% de entrada. Faz as contas aí, tá? Aí, essa pegada toda, você fala, putz, mas eu não tenho essa grana toda, ou então eu tô guardando essa grana para casar. Sei lá, para pagar minha festa de casamento, uma viagem de lua de mel, sei lá. Ou me segurar um pouquinho, porque eu vou fazer residência. Aí o vendedor vira para você, mas o senhor pode parcelar no cartão de crédito da entrada. E o povo faz isso. Putz, brilha o olho, né? Ele arrumou a solução pro problema que ele... Legal, né? Ele vai ficar com duas Jogou coisas, o o cartão de crédito e o boleto para pagar. Caramba, e o povo faz isso, gente. Faz isso só para ter o prazer de ter lá seu carro zero. Então. E o médico cai nessa direto. Direto, gente, porque esse poder de endividamento é absurdo. É muito grande. É muito grande. Vocês vão vivenciar. Se vocês não tomarem cuidado, vocês vão vivenciar. E como eu estava falando, será que tem necessidade disso, de ganhar tanto assim, em 5 anos? Só você parar para pensar. Hoje, para ser considerado classe média no país, ter o seu filho, uma família com até um filho, 1 ou 2 filhos e tal,
O que os institutos de pesquisa, FGV da vida, julgam como adequado para se ver numa classe média no país? Vocês têm noção? Uma renda mensal do casal em torno de 6 a 10. Tá? Uma classe média confortável. Tá? Às vezes o cara é sozinho, ganha 3 vezes mais do que isso. Depende de plantão. Não é? E dorme 1 noite, 2 noites por semana em casa. Então, como eu falei, a custa de uma vida social ruim, a custa de depreciação da sua saúde e por aí vai. Então, acho que tem na hora também, vocês que estão da geração nova, começar a pensar um pouco sobre essa questão da vida de vocês. E eu não contesto, isso eu vejo com muito bons olhos, a mudança de paradigma que vocês têm. Eu sou daquela paradigma raiz. Trabalhar, como eu falei, plantão sábado, 24 horas, todo sábado. Ok, não tem problema. Para mim, eu estava na minha formação, precisava daquilo. Mas hoje eu olho para trás e falei, nossa senhora, tinha o quê? 20 anos. Eu entrei com 17, eu estava no sexto período, eu tinha 19, 20 anos. Faz as contas, quanto tempo eu dei plantão no final de semana? E eu parei há 3 anos, estou com 42. Metade da vida. Metade da vida minha, eu passei dando plantão no final de semana. Valeu a pena? Talvez sim, talvez não sei. Não me arrependo? Não, de forma nenhuma, não me arrependo. Mas eu acho que não está errado vocês priorizarem. Não, eu vou dar plantão porque eu preciso de grana. Um final de semana, 2 finais de semana no mês. Legal. O sistema precisa que médico trabalhe no final de semana, gente. Sim, pelo amor de Deus. sem dúvida. Tá? Então, até porque vocês precisam entrar nas equipes, vocês vão ter que trabalhar feriado, Natal, vocês vão estar iniciando a carreira. Sempre começa de quem está iniciando para mais. É uma questão de merecimento até. Sim. Mas você entra nessa pegada, se você se viciar com dinheiro, você acaba trabalhando todo final de semana. E talvez perdendo seu tempo com a sua família, com a sua esposa, por aí vai. Então, fica uma dicasinha para vocês pensarem na vida profissional de vocês aí, nesse sentido. É uma questão Organizem-se. É uma questão que eu já estou preocupado, assim, até porque, por exemplo, eu estava na faculdade nem recebo salário, e aí o limite do meu cartão já está, tipo, alto, assim, eu nem tenho salário e o banco liberando o limite. E aí eu tava lá, né, gastei mais do que eu deveria, tava refletindo como que eu ia pagar isso. Aí eu pensei, se eu continuar com essa brincadeira, quando eu for médico... Mãe. Você ainda pode fazer isso, né? Ainda dá. Se eu continuar com essa brincadeira depois que eu me formar, eu tô ferrado, porque aí o valor vai ser muito maior e aí eu vou ter que trabalhar muito mais só pra pagar as dívidas que eu tô fazendo e às vezes nem vale a pena. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Eu, pessoalmente, eu respeito o senhor, obviamente, que da hora que o senhor dava plantão, mas eu não me vejo nessa cultura de plantão. Acho que eu não... Não sei. Eu acho que, pra mim, pessoalmente, não vai fazer muito sentido. Óbvio que no começo todo mundo tem que dar... não tem jeito. Por um bom tempo. E quando eu falo começo, imagine que você só sai do começo depois de uns 10 anos, tá? De formar. Tá bom, só vai entender. Tipo, a minha... Assim, tô refletindo muito sobre isso e aí comecei a estudar, assim, finanças e empreendedorismo e eu vejo que, pro meu futuro, assim, empreender e me preparar financeiramente para conseguir fazer uma residência sem me preocupar financeiramente com... Porque a minha família também não tem grana, então é sempre uma construção assim que tem que ser bem feito, porque senão isso vai ter efeito direto na minha saúde mental, saúde física. Sabe? Principalmente mental, né, gente? Uhum, mental é estressante demais se ficar dentro daquele ambiente de hospital. Sim. E aí eu vou te perguntar uma coisa, empreender em quê? Em medicina, só que ainda nessa fase de estudar, assim, eu ainda não... Porque assim, o nosso país, ele tem o costume de ser um assassino de empreendedores, né? A grande verdade é essa. A gente vive uma cultura que a gente mata nossas mentes criativas, né? Nossas mentes empreendedoras, pessoas que querem trabalhar e gerar emprego. Só você parar para pensar que independente de ser direita ou esquerda ou centro, não me interessa, tá? Eu não tenho nenhuma filiação partidária, né? De verdade. Para mim é tudo igual, inclusive. O governo, por exemplo, ele fica com 16,5% do teu faturamento bruto quando você é pessoa jurídica. Inclusive, as pessoas talvez não saibam, quem não é médico está vendo. A maioria dos nossos empregos serão pessoas jurídicas. Isso implica que nós não temos direitos garantidos pela CLT, pela lei trabalhista. Nós não temos direito a férias, 13º, fundo de garantia, aposentadoria, se a gente não pagar por fora. Mas sua pessoa jurídica, a sua empresa que você tem que montar para ganhar, para facilitar, você faz isso para fugir do imposto. Não é para fugir do imposto, não é porque o hospital também não quer pagar a gente como pessoa física. Exatamente. Existe uma questão tributária para eles também, tá?
Além disso, você vai ganhar muito menos se você for pessoa física. Se for pessoa física, você tem que pagar 11% de INSS. Se for uma instituição filantrópica, por exemplo, você tem que pagar 20%, que a alíquota é diferente. E ainda paga 27,5%, porque a gente atinge o teto da Receita Federal, então a gente tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Ou seja, mais da metade do que você ganhou, ficou para os impostos. Uhum. Entendeu? Agora, por isso que você vira PJ, Sim. pessoa jurídica. Dentro de uma pessoa jurídica, dependendo do teu ramo, você chega a pagar 16,5% por mês de imposto. Ah, mas você é o sócio, você tem o teu olerite que o teu contador vai fazer, que na maioria das vezes é referente a um salário mínimo. Então, desse valor, você ganhou 50 mil, mas você vai pagar INSS referente a um salário mínimo. Porque é o teu olerite. Se você não tiver uma organização, você não se aposenta. Não vai, Você o nunca vai padrão poder não parar. vai ser. Né? E aí eu digo pior ainda. E se você ficar doente? Não ganha. Não ganha. Passa fome, Aí o que passa você fome. tem que fazer? Seguro de vida. Seguro. Seguro de proteção de risco pessoal e tudo mais. Só que o caminho da medicina também está correndo para a judicialização cada vez maior. Né? Nós já temos as figuras dos advogados de esporte hospital, né? Sim, sim. Isso bem sacramentado. E os seguros, as causas judiciais, e eu já passei por isso, vão de 500 mil, 1 milhão. Pra cima, sim. Vai lá e pega teu patrimônio que você adquiriu. Aí o que você tem que fazer? Seguro. Seguro de proteção jurídica. Tá? Que é caro. Então você está vendo quanto que você paga para trabalhar? Quanto que um médico paga para trabalhar? Isso ninguém vê. Você tem noção de como a gente paga para trabalhar. Vocês pagam muito. Aí você empreendeu na medicina, montou seu consultório, sei lá. Você tem funcionário. Você sabe que pelo menos dentro daquela folha salarial ali do funcionário, ao ano você paga, além do salário dele, na verdade você acaba pagando 160% no total. Porque joga 13º, os impostos, férias, tudo isso, se você botar, vai dar isso. Então se o cara ganha 1.000, você na verdade ao final está pagando 2.000 e pouco para esse cara. Então empreender é difícil. Então por isso que muita gente às vezes não quer fazer esse caminho. Não quer fazer esse caminho de empreender. Porque é difícil. E sem contar que você tem que investir. Que imóvel do local, luz, aluguel, material, insumo, água, copo d'água, você tem que investir. Tudo isso é custo. Faxina, regras da vigilância sanitária, que são pesadas. Você tem que botar um arquiteto, tem que ter uma estrutura agradável. Né? Eu sou velho, como eu falei, eu sou da época que eu ia no médico, estava aquela mesinha de ferro branca, cadeira branca, uma cristaleira atrás, né? Isso não cabe mais, entendeu? Hoje. Então, você tem que pensar muito bem nessa questão de empreendedorismo. Não que esteja errado você fazer isso, mas é até inclusive para você garantir, mas não pensa você que você tem que trabalhar menos. Não. Pelo contrário. Você já amanhece com um boleto altíssimo. Eu tenho uma clínica que a gente tem uma clínica que a gente tem 11 colaboradoras. Você bata para pensar na ponta do lápis quanto que sai isso daí por mês. Fora a estrutura de manter, a gente está dentro de um shopping grande na cidade, que não é barato. Então, tudo isso. E eu ainda, como sócio, eu e mais 3 sócios que nós temos, nós ainda temos que pagar todos os outros 18 médicos da equipe. Caraca. 14, né? Os outros 14 médicos da equipe. Tá? Caramba. Nossa, mas que legal. Eles faturam, Sim. a gente tem que pagar Tem que eles. pagar, óbvio. Só que é no shopping. Minha clínica no shopping. Nossa, que da hora. Eu não sabia. Aquele último andar lá. No Você Vale sabia? Sul. No Vale Sul, o último andar do Vale Sul hoje em dia, eles transformaram nessa parte espaço saúde. Caraca, eu Tem não sabia várias disso. Não. clínicas lá. Que né? legal, que legal. Então, e aí a gente tem que fazer essa pegada. Então ninguém para pensar nisso, né? Verdade. Ninguém se toca de ver o quanto que a gente gasta por mês. A gente começa o mês já devendo, entendeu? Então, assim, se eu posso dar um conceito também para vocês nessa parte financeira, pessoal, não cometer os mesmos erros que eu cometi. E eu falo para você, eu cometi muitos erros, tá? Você valoriza o que é seu, porque é a única coisa que vai te deixar. Porque às vezes você está no serviço, troca o coordenador, você perde aquele serviço. Você está no serviço público, troca a gestão de uma UBS, você tem que rodar. Isso aconteceu já aqui na nossa região e em várias outras regiões. Tá legal? Sim. Mudou a OSS do hospital, às vezes vem outro esquema de remuneração que não é adequado. Tá legal? E isso não é culpa de A, B ou C, isso acontece, gente. Acontece. A gente tem que estar preparado para as mudanças, tá bom? Sucesso e fracasso, sabe? Não é o tapinha nas costas que vai te fazer, é o trabalho constante que vai te fazer chegar a algum lugar.
os parabéns e o tapinha nas costas só fazem você atrasar, na verdade. Só, né, eleva teu ego e faz você frear, né? O que faz você querer perseverar é o trabalho constante, saber que vocês vão encontrar dificuldade. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, não seja um dublê de milionário. Tá? Não seja o cosplay de milionário. Tá legal? Vivam confortavelmente, sim, a medicina vai permitir isso para vocês. Mas tenham noção do dia de amanhã. Tá? Porque a tendência maior, cada vez mais médico, o preço médio, o ticket médio que a gente ganha vai cada vez diminuir mais, ou pelo menos estabilizar no valor, sem grande progressão. Mas vivendo uma inflação de 14 ao ano. Entendeu? Então isso é difícil. Cuidado. Leiam. Estudem. Porque vocês vão precisar, a gente precisa. Eu não tive isso, eu fui correr atrás disso, depois de muito tempo, tá? Essa formação, e tento me nutrir de pessoas que entendem disso infinitamente mais do que eu, tá bom? Então, estudem bastante isso. E com relação ao plantão, eu sinto dizer, cara, vocês ainda vão dar muito plantão. Muito plantão. Eu não sei, eu não Equilibre, sofro dá com um isso. final de semana por mês, assim. E outra coisa, gente, a gente fala muito de plantão, cara, mas sabe por que um dos motivos que eu, como acadêmico, ainda na faculdade eu dava plantão sábado, 24 horas, a minha equipe. Porque a gente ia pra balada na sexta, entendeu? Chegava virado no plantão de sábado. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Ninguém tava bêbado, a gente só tava virado. E não tava mesmo, não. Naquela época eu nem bebia porque não tinha dinheiro pra pagar. Entendeu? Simples assim. Caro, né? Caro, mano. Essa vida é cara. E a vida de cervejeiro é muito cara. Entendeu? E então, a gente saía, era uma equipe muito legal. A gente ficou 3 anos, assim, dando plantão essa equipe junto. E os chefes não eram tão velhos, assim, então saía todo mundo junto, todo mundo solteiro. Era muito legal. Então, isso é outro fator. Você faz as amizades pra vida. Entendeu? No Cachoeirinha, amigos pra vida. A gente tem um grupo até hoje que a gente se fala, tudo isso. Que legal. Então, a gente fala muito plantão, mas é legal. Dependendo da equipe que você pegarem, é muito agradável. Você faz amizade, e são amizades que te levam, às vezes, para outro lugar. Às vezes, ali, você vai conhecer teu futuro sócio, seu futuro companheiro ou companheira, entendeu? Lá naquele local. É lá, entendeu? Vocês vão passar a maior parte da vida de vocês no hospital, gente. Sim. Essa é a vida de vocês. Eu não tenho ilusão. Eu gosto. Eu né? acho que Vocês fizeram medicina pra isso, cara. Tá caindo na ficha agora, tá ligado? Eu gosto. Vocês fizeram medicina pra isso. É a vida de vocês. Eu sempre falei, o ambiente hospitalar é um ambiente que eu me sinto bem. Eu não sei se eu quero viver a vida inteira no ambiente hospitalar, mas é que eu gosto, eu gosto. Você cansa, como qualquer coisa cansa. Entendeu? Tudo cansa. Eu já fui funcionário público, Pô, isso cansa. Você vê que às vezes naquele momento não encaixa mais na sua vida. Então você talvez tenha toda a liberdade de mudar. Não sejam inconstantes, mas entendo que às vezes é uma realidade que hoje encaixa na vida de alguém, amanhã talvez não encaixe. E é assim com todo mundo. Perfeito. Tá bom? É o que eu posso dizer para vocês disso aí. Vocês ainda vão ver muita coisa legal da profissão. Eu vivo até hoje, cara. Eu aprendo a cada dia. Me surpreendo a cada dia, de verdade. Cada coisa que vocês não têm noção. Muito embates e muitas agregações para construir que a gente vive. Legal. Essa é a grande verdade. Legal. E o senhor falou que no backstage, sim, o senhor falou que teve uma experiência lá na minha região. Como que foi isso? O senhor foi coordenador e tal? Eu coordenei o Hospital Ipiranga, na maternidade do Hospital Ipiranga de Arujá, a GEOA lá. Foi um lugar que eu aprendi muito, porque lá é um hospital que pertence a uma grande operadora, que é a Mil. E eu aprendi a lidar com um ambiente de gestão fora da saúde pública. Eu nunca tinha ocupado um cargo de gestão de saúde pública, mas lá eu aprendi uma visão da questão privada da coisa. É muito interessante, porque é uma outra visão da questão. Entendo que quando você entra dentro de uma estrutura de medicina privada, a gente tem todo um compromisso ético com o paciente, de ajudar o paciente, de tratar o paciente, mas é uma empresa. E as empresas foram feitas para lucrar. Exatamente. Entendeu? Então você tem que apresentar resultado financeiro para aquela empresa. E aí eu comecei a ver a mix, finanças e medicina. Né? Entender que a inflação médica é 50 vezes maior do que a inflação nossa de mercado. Entender que tudo é muito caro. E conscientizar que se a gente achava que a gente era o topo da cadeia, a gente não sabe de nada. Não sabe de nada. Tá? Para você ter uma ideia,
eu vou fazer uma cirurgia, sei lá, um pacote de cirurgia de uma esterectomia, que é a minha especialidade, vai. Um convênio A, B, C, D, vou falar um convênio A, vira assim para você, olha, a partir de agora, eu não vou mais pagar valor por coeficiente de honorário, CH. É um valor fixo. Você é gestor da unidade. Entende que a unidade hospitalar não é só a cirurgia que você vai fazer. Ele tem que saber o valor da minha recepcionista que atendeu aquele cara lá na recepção, do sofá da minha decoração, da luz do teto, o tempo que ele vai ficar lá, a luz que ele vai pro quarto, a TV que ele vai assistir, entendeu? A comida que ele vai ter, a enfermagem que vai cuidar dele, a medicação que ele vai usar, o equipo do soro que ele vai usar, o esparadrapo que vai colar, a moça que vai limpar o chão, o lençol que ele está cobrindo, que vai ser lavado na lavanderia, o maqueiro que vai levar para o centro cirúrgico, o elevador, que tem a manutenção que vai levar. Tudo isso se chama custo da unidade. Então você tem unidades de custo, tá bom? Dentro do setor hospitalar. Tá? E tudo isso você tem que entrar na conta. Aí vira um convênio para você falar, para a esterectomia, eu vou te pagar, vamos chutar um valor aleatório, R$10.000. E você se vira para fazer esterectomia. Isso se chama empacotar. Então ele empacotou aquele procedimento. E você é obrigado a aceitar porque você precisa dos convênios das operadoras para girar o teu caixa no hospital. Existe margem de negociação disso daí? Existe. Claro que existe. Não é um contrato fechado. Mas você tem que apresentar uma conta. E dentro do serviço de saúde, quando você vai no restaurante, por exemplo, você tem um cardápio, do lado tem um preço. No serviço de saúde, não. Tá? Você faz o serviço, mas você não sabe quanto você vai receber. E nem o convênio sabe quanto vai pagar. Entendeu? É uma moeda de mão dupla. Então, o hospital, quando faz isso, ele tem aquilo. E ele tem que apresentar um resultado dentro daquilo ali. Então, ele vai economizar onde ele pode economizar e gastar onde ele pode gastar. Visando também dentro do nível ético. Tá? Ou seja, eu não vou usar um material que é desnecessário para aquela paciente. Porque isso é desonestidade. E o convênio sabe que é desonesto e ele não vai pagar. Por isso você tem os auditores da conta. Então você imagina que você passa a lidar com essa realidade dentro de uma saúde pública. Entender que a tua unidade de negócio, a minha, por exemplo, a maternidade, a obstetrícia tem um ticket médio horrível, baixíssimo. Ah, então por que se mantém a obstetrícia? Porque tem a UTI neonatal. A UTI neonatal que gera um ganho maior, que mantém toda a unidade de negócio materno-infantil funcionando. Então você começa a viver dentro dessa realidade. Então hoje eu acho que essa experiência que eu tive da gestão privada me ajudou a entender um pouco desse mercado. Entender que a gente tem que criar estratégias dentro da medicina privada para captação de pacientes dentro de uma forma ética, oferecendo o melhor para aquela paciente, como tem que ser em qualquer lugar, mas entendendo que aquilo ali vai gerar um ganho direto para o hospital, até porque nós temos uma equipe, na época eram 22 médicos, que a gente tem que garantir o emprego deles. Porque é uma empresa, a empresa tem que lucrar. E a empresa, no caso específico, ela pertence aí a uma multinacional americana, que é a United Health. O que ele vai fazer? Não deu certo? Fecha. Simples assim, como qualquer empresa. Você tem uma empresa, não está dando lucro, o que você faz? Fecha ela. Você tem um limite de operação. Sim. Então eu comecei a entender que a medicina, que também tem um negócio por trás ali, um negócio financeiro envolvido ali por trás. Isso é feio dizer isso, né? A população não gosta que a gente fale isso. Mas é a realidade. Mas é a verdade, existe. Não existe almoço grátis. A gente, infelizmente, tem isso. Só que a gente tenta oferecer o melhor. E hoje que eu tenho na outra ponta, que eu nunca deixei de ser assistencial, que eu sou assistencial, mas a gente tem uma empresa, a gente trabalha no mínimo possível para a operação funcionar, entendeu? Mas com segurança para o paciente. Mas eu também não posso deixar de ofertar o melhor tratamento para o paciente, jamais. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande dualidade que eu aprendi lá e que a gente vive até hoje. Então, a experiência que eu tive lá foi fantástica por isso. Foi fantástica nesse sentido. Foi um lugar que eu mais aprendi. Agradeço muito a minha diretora, que foi... Nossa, como eu aprendi com ela, entendeu? Do nível pessoal. E aprendi no nível pessoal a aceitar as pessoas como são difíceis. Você quer falar que essa parte Liderar a também equipe não é fácil, entendeu? É bem difícil.
Tem hora que você tem que passar a mão, dar um afago, tem hora que você tem que vir de voadora, entendeu? Mas não pode também voar muito, entendeu? Então, Tem que segurar um tem pouco que a perna segurar um ali. pouquinho a perna. Então, isso é bem legal. Eu aprendi bastante nisso. E estou aprendendo, como eu falei, gente, eu aprendo até hoje, cara. É muito interessante. Se vocês se interessarem um dia por serem gestores, vocês vão ver. Agora, já na carreira pública, vocês devem ter conversado com o Magalhães, vocês devem ter visto que é outra visão, né? A visão de 100% assistencial. E trabalhando com o mínimo possível que eles podem trabalhar, entendeu? E cara, tira água de pedra. O Magalhães é um cara que eu admiro nesse sentido, porque ele realmente tira água de pedra nesse sentido. Porque não é fácil lidar com essa questão. As pessoas adoram tacar pedra e bater. Sim. Ah, má gestão é isso, aquilo. Vai negociar com o orçamento público para você ver se é fácil. Você tem que fazer milagre, né? Difícil, No fim do muito dia é difícil. A galera não tem nem noção de quão grande é uma instituição, principalmente, por exemplo, municipal, quão grande é gerir tudo aquilo. As pessoas nem concebem a ideia, então Não entendem. é muito fácil criticar uma coisa que você nem sabe o que você está Cara, a falando. gente está na maior cidade do Vale do Paraíba. E o municipal é a maior emergência do Vale. Gente, não é fácil aquilo. Sem dúvida. E você vai ver, eles do nada fazem quase todas as cirurgias do município. O maior volume de cirurgia do SUS é deles, entendeu? De várias especialidades. Então, não é fácil. Eu não estou falando mal do SUS, do município, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu acho que eles fazem um trabalho enorme. Inclusive, eu me surpreendi quando eu vim para o Rio, para cá. Isso foi uma das coisas que me trouxeram surpresa. Como o sistema de saúde público daqui é 1000 vezes melhor do que eu vivia no Rio. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor e mais organizado. Então, as pessoas, antes de saírem batendo, entendeu? Tem que entender que existe uma gestão de crise, existe uma gestão de recursos que tem que ser adequada. E hoje, a gente está vivendo, se vocês lerem, cara, não tem dinheiro, né, gente? Não tem dinheiro. Cara, gastou-se horrores na pandemia e não arrecadou-se quase nada. O setor produtivo parou. Sim. Não tinha como. Como é que vai ter dinheiro? Entendeu? Então, a gente está num processo de retomada que está difícil, está valoroso, e que as pessoas talvez não entendam o tamanho dessa bolha, né? Alienaram-se no rios, né? Passando e não veem a bolha, como é que é. Enfim, vamos ver o que nos espera nisso daí. Vai uns anos aí pra dar uma recuperada ainda, né? Assim, espero que recupere, né, Gustavo? Tem essa também. Aí a gente entra no tópico Aí é outro sensível. assunto. Aí a gente vai avançando. Que aí, rapaz, dá pra pensar muito. Dá aí até faz desespero, aquilo, né? Aí até aquele assunto que a gente Só tava que você pensando. começa, vambora. E quando foi, tipo, a ideia do senhor de fundar a clínica? Eu não sei, o senhor foi o fundador da clínica? Não fui não. O fundador da clínica foi a doutora Lucy, e a doutora Sandra e a doutora Márcia. Eu vim pra cá, vim parar em São José, eu sou uma carioca que veio parar em São José, né? Não veio isso, não tenho família, não tenho ninguém aqui. Eu sofri uma experiência bem traumática lá no Rio. Eu já queria sair do Rio, mas eu não sabia onde ficava São José dos Campos. Juro por Deus, eu não sabia, nunca tinha pisado aqui. E na época não tinha o Waze, não tinha nada, tava começando o Google Maps, se não me engano. E aí eu me lembro que eu botei pro São José, é perto do Rio. É mais ou menos, né? 5 horinhas, né? 4, 5 horinhas dirigindo ali. Enfim, aí vi aquilo. E aí, enfim, nessa questão toda, como eu falei, eu sofri uma questão traumática, um assalto lá no Rio, bem complicado. E me deu mais vontade ainda de sair pro Rio. E na época eu estava já prestando concurso público. Né? O carioca adora um concurso em público, a gente gosta de verdade. Nada contra concurso público, mas a gente gosta. E estava tentando um excelente concurso público, que inclusive tem para médico, das Forças Armadas. Né? E você pode entrar com médico nas Forças Armadas de duas formas: temporário, que você pode ficar até 8 anos, ou por concurso, que é o médico de carreira que a gente fala, que você pode chegar até o tenente brigadeiro. E nessa pegada toda, eu falei, eu não quero ser temporário, não quero ficar 8 anos para sair fora. Né? Eu quero ser de carreira. E eu fiz concurso. Eu fiz para 3 forças, na verdade para 4, bombeiro também, lá no Rio, que por acaso abriu nesse ano. Exército, Marinha e Aeronáutica, passei nesses. Mas como eu sofri essa questão do assalto, eu falei, eu quero sair do Rio. Todos eu iria sair. É fato que as Forças Armadas têm essa característica de mobilizar a gente. Mas a Força Aérea Brasileira eu sabia para onde eu ia. São José dos Campos. Né? Eu fiquei 6 meses em Belo Horizonte, fazendo 4 meses em Belo Horizonte fazendo treinamento, depois 2 meses no Rio.
fazendo a especialização em medicina aeroespacial. E depois a gente veio para aqui, para São José. E, cara, não fui pegando um carinho pra cidade. Aí, um plantão da vida, eu conheci a doutora Lucy. Eu ajudei ela numa cesárea, uma intercorrência, ela gostou, enfim. E ela me convidou para atender na clínica dela, que não era nem no endereço atual, no endereço antigo. Alugar um horário. Aí eu fui lá, gostei, comecei a atender. Acho que eu vou montar meu consultório. Aí tinha acabado de me cooperar na Unimed, acho que eu vou montar meu consultório, aumentou um pouquinho o volume de paciente, que no início eu ia para lá para atender um paciente. 2 por semana, uma a cada 15, sabe? Era horrível. Ninguém me conhecia, lá, ninguém sabia do meu trabalho, como é que eu fazia. E vivia de plantão e da Força Aérea, entendeu? Que eu passei, estava aqui como primeiro tenente da Força Aérea. E aí eu começou a vou montar o meu. Mas nessa questão de eu montar o meu, a doutora Márcia, que era uma das sócias originais, ela estava saindo. Entendeu? Ela decidiu parar de atender consultório. A Lucia e a Sandra continuaram, e os custos de uma clínica são altos. Entendeu? E aí elas me convidaram para fazer parte da clínica, que eu estava querendo montar uma coisinha para integrar, e obviamente eu aceitei, até porque a clínica tinha convênio. Né? Então eu paguei uma parte, comprei minha cota da clínica e passei a ser sócio da clínica. O movimento foi melhorando. E aí nessa época eu trabalhava no hospital universitário em Taubaté. E lá eu tinha uma colega que era residente na minha época, foi minha R1, R2 e R3, que era a doutora Bruna. Aí no final do R3 eu chamei ela para trabalhar com a gente. Ela ficou nesse esquema também de associada por uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando com a gente. Aí a gente decidiu também chamar ela para ser sócia e integramos, fechamos o corpo da clínica ela. E há cerca de 4 anos, se eu não me engano, 3 a 4 anos, eu sou péssimo com data. A gente reestruturou completamente a sociedade, fizemos uma transferência de cota, até porque a doutora Lucia e a doutora Sandra já estão mais trabalho, nem parece que já tem tanto tempo de estrada, mas elas já querem começar a tirar a chuteira, e a gente fez uma reestruturação do percentual societário, e eu e a doutora Bruna estamos com o maior percentual societário, e a doutora Lucia e a doutora Sandra são nossas sócias ainda, e decidimos remodelar toda a clínica. Eu já estava trabalhando na MIL, já estava aprendendo bastante gestão e estava quase terminando o meu MBA. Chamamos uma consultoria, reestruturamos toda a clínica, mudamos totalmente o formato e decidimos ir para o shopping. E veio tudo meio que junto, sabe? Aquela coisa assim, o shopping convidou a gente foi lá, gostou, encaramos a obra. Foi a barra mais pesada, como diz aquela música que é do Renato Russo, né? A barra mais pesada que tivemos foi, porque a gente começou a obra numa semana, na semana seguinte foi a pandemia. Tudo parado. Nossa, entendi. Enfim, e estamos lá agora com a clínica e chamamos algumas colegas para trabalharem. Cometemos erros de gestão no caminho, sem dúvida nenhuma. Tá? Erros tentando acertar, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas é que eu canso de falar para os associados, gente, minha obrigação é manter a sustentabilidade de 11 famílias de funcionários e de 18 famílias de médicos. Eu não posso atrasar um pagamento, eu tenho que manter a sustentabilidade da clínica. Então, hoje eu me divido no atendimento assistencial e no atendimento junto com a nossa gerência, eu e minha Bruna, a gente se dividindo nessa questão gerencial administrativa. Então, foi assim que a gente montou a Clínica Ela, foi assim que nasceu a Clínica Ela, como é conhecida. Já era a Clínica Ela, por isso que tem mais de 22 anos de mercado, mas a reestruturação começou nesse período. Nossa, eu sou sócio da Clínica Ela, eu estou aqui há 14 para 15 anos, já tenho uns 14 anos que eu sou sócio da Clínica Ela, 13, 14 anos. Nossa, muito legal. Entendeu? E como que é o trabalho nas Forças Armadas? Eu sei que mudou totalmente assim, mas você que estava falando, né? E eu tenho curiosidade porque eu não tenho contato nenhum, não faço ideia do que você faz como médico das Forças Armadas. Você é médico e militar, né? Conforme vai passando o tempo, a gente, na época, eu nem sei se esse modelo de farda ainda continua existindo. A gente usava, aqui era o símbolo da medicina, se eu não me engano, e aqui o símbolo da patente, ou algo ao contrário, de uma das fardas, do 7º Bravo. E aí eu me lembro que tinha um coronel que falava aqui, olha, conforme vai aumentando isso aqui, aí tem a cobrinha, que é o símbolo da medicina. Conforme vai aumentando isso aqui, que são as patentes, as asinhas, que aquela asa da Força Aérea significa, aquela símbolo da Força Aérea significa a asa de um avião, não, de uma hélice, né? Conforme vai aumentando a sua patente, o número de asinhas, a cobrinha vai diminuindo. E é exatamente isso. Só por você ser primeiro tenente de carreira, você já ganha funções administrativas ao entrar, entendeu? Aí você vai a capitão,
major, tenente-coronel, coronel. E aí, se você for, tiver promoção, enfim, vários critérios, você pode chegar ao generalato, que é o brigadeiro médico, até major brigadeiro médico, tá bom? Major brigadeiro. E aí, nessa questão toda, você se divide nisso. Enquanto tenente, você ainda é muito operacional. Você faz muita missãozinha ali de ambulância, de acampamento dos soldados, aquelas coisinhas. Dá muito plantão em unidades menores, como a nossa aqui de São José, de Guaratinguetá, tudo isso. Você dá muito plantão na emergência desses locais. Que você é tudo. Entendi. Então, era GO, atendia criança, atendia tudo lá. Generalista. Isso não era legal. Isso não era legal. Não era. Não era. Já é. E outra coisa, como você já é especialista, né? O de carreira normalmente ele já entra especialista. Entendi. Tá? Como eu fiz, era difícil pra gente voltar pra questão generalizada. Já tinha Sim. 5 anos que eu não via clínica de emergência, eu só via GO, emergência ginecológica e obstétrica. Então, tem isso. Né? E se divide em atividade ambulatorial, e aí sempre tem uma questão administrativa. Eu era secretário da Junta de Saúde, por exemplo. E aí, conforme você vai assumindo a patente, você vai aumentando isso. Quando você entra como temporário, você entra muito mais operacional. Sim. Aí você é muito mais médico, mas também nessa mesma pegada. Muito plantão, se você não tiver especialidade. Rômulo, quem tem especialidade pode ser temporário também? Pode, mas é a mesma pegada. Mas você assume até algumas funções administrativas, assume, mas bem pouco. Bem pouco, né? Né? E você está ali dentro da Força Aérea, existe uma parte de missões, ações cívico-sociais, missões de misericórdia, que a gente chamava e tal, com indígenas, em acampamento, pessoal operacional, batalhão de fronteira, tudo isso, existe. Mas isso é minoria, normalmente são missões. Tá? A grande maioria do tempo você passa atendendo o próprio efetivo das forças. No caso da Força Aérea, eram os militares e seus dependentes. Tá? Sim. E fazendo atividade como se fosse um médico de trabalho, que é a Junta de Saúde, para os militares. Entendeu? Certo. E até civis da força. Então, esse era o nosso dia a dia disso. Mas é uma área interessante e gera aposentadoria. Quando você entra para a carreira. Você vai se aposentar com o salário joinha, porque é outra lei. Sim, né? sim. E você ganha uma patente bem mais alta. E quando você é temporário, você não entra como primeiro tenente. Você entra como aspirante, fica, se não me engano, 6 meses. Depois você vai a segundo tenente. Aí eu não me lembro se são 2 ou 3 anos até você ir a primeiro tenente. É que mudou o interstício, eu não lembro mais direito. Eu saí, eu estava prestes já a virar capitão, mas saí como primeiro tenente, eu não quis saber muito dessas histórias. Mas, porque assim, foi difícil a ruptura da Força Aérea para mim. Eu falo que o azul da farda tá no meu coração até hoje, eu adorava. Eu nunca desgostei de ser militar. A parte de marchar, honrar a bandeira, isso para mim sempre foi muito tranquilo. Eu saí por uma opção pessoal, porque eu gostava de ser médico. Entendi. E tava cada vez mais administrativo, né? Não que hoje eu não seja também administrativo, mas numa outra pegada. Sim. Não era um ADM que eu gostasse, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Essa é a vida do médico militar. Eu acho que é uma boa, para quem, pensando no nível aposentadoria, é interessante pra caramba. Só que tem essa questão, a mobilidade, né? Isso foi uma coisa também que eu pensei, né? Cara, se eu for transferido, e aí? Você tá só com Força Aérea, você tem que começar do zero. Sim. Pra onde você for, ninguém te conhece. Entendeu? Você vai começar a sua vida do zero. Então, isso às vezes é difícil. Imagina, você tem consultório, tudo tem montado, clientela, convênio. Você vai pro Acre. Acabou. Fecha tudo aqui. Fecha tudo. Você não tem o que fazer. Entendeu? Como é que fica a sua vida? Então, você tem que estar bem ciente disso. Né? Tem gente que gosta, não. Não que você aqui na vida aqui fora seja super estável, não é isso, mas você tem essa questão, que você fica muito sujeito a essas movimentações, você tem que estar preparado. Tá? E entenda uma coisa, você vai subindo de patente, você vai ter que assumir o comando. Então, maior a probabilidade de você ser transferido. Entendi. Entendeu? Só que seus filhos também já estão crescendo. E aí já tem responsabilidade. Aí você tem que transferir teu filho junto. Então, talvez seja mais fácil para aquele militar que está lá, que entrou na escola com 14 anos, 15 anos, 18 anos, na Academia da Força Aérea, na SpaceX, na Epicar, enfim. Mas para gente que já fez uma faculdade fora, já fez uma residência fora e já tem uma vida fora, eles não têm, eles só vivem ali. A vida a gente deles tem uma aqui, vida fora, fica um pouco mais difícil. E é permitido isso ao médico. O médico normalmente é meio período durante a semana. Entendi. Eles dão um plantão, mas normalmente ele é meio período em concessão.
Porque se tiver alguma coisa, se o comandante falar que você tem que ir. Ponto. Ponto. Uhum. Tipo isso. E o senhor citou especialização em medicina aeroespacial, como que foi isso? Isso é na FAP específica, só uma observação. Quem é de carreira tem que fazer um curso no CEMAL, Centro de Medicina Espacial, que é lá no Rio. E aí a gente fica com um certificado de especialista em medicina espacial, mas isso são só para os médicos de carreira, tá? Que fizeram o concurso CAMAR, que a gente sabe que é o curso de adaptação de médicos da aeronáutica, tá? Da Força Aérea. Aí a gente tem que fazer isso. É um curso bem legal, é interessante. É diferente, né? Tem umas questões da medicina aeroespacial bem diferentes aí. Hoje em dia, quem tem especialização em medicina aeroespacial, não militar, civil, que existe essa especialização civil, que até acho que é uma formação bem maior. Porque nossa, como a gente fica integral, condensa isso. A ANAC parece que passou a inspeção porque antigamente, a gente, na Força Aérea, a gente fazia a inspeção dos aviadores civis. Entendeu? Então, você vai voar na TAM, na Gol e tal, essa galera toda, comissário de bordo, todo mundo passava com a gente lá. Certo. E pagava-se, tem um acordo com o governo, com a força, enfim, uma questão dessa. Parece que a ANAC tirou isso e regulamentou a questão do médico aeroespacial, né? Então, agora tem que passar nesses médicos para eles laudarem e ver que aquele pessoa tem toda uma legislação para se voar, entendeu? Tem toda uma questão de legislação para você poder voar, de horas de trabalho, de saúde. Por exemplo, quer ver um detalhe? Paciente que tem portador de diabetes não pode fazer voo solo. Você é um piloto, tem diabetes, você não pode fazer um voo solo. Você tem que ir sempre com um copiloto que não tem esse problema. Porque você pode fazer uma hipo lá em cima e aí? Você vai pousar como isso aí? Vai pousar. Vai pousar. Isso não tem dúvida. Cai, isso é uma certeza. Isso é muito legal, muito interessante. Legal. A gente tava com uma discussão lá na faculdade agora de criar um grupo de estudo sobre medicina aeroespacial, por isso que eu... Legal. Tem um pessoal aqui na cidade bom nisso, que vocês podem convidar. Mas é uma especialidade muito, muito distante. Eu não sei nem se tem um retorno financeiro viável, mas é uma especialidade muito distante, mas é interessante. Não sei se dá para trabalhar só com isso, não. Acho que você não vai ter paciência. Entendeu? Mas é legal. Eu acho bem legal. Nível de conhecimento sempre é legal, né? Sempre é bom. Isso é verdade. Dentro da medicina tem tanto conhecimento que dá para adquirir, assim, que você pode nem trabalhar com isso, mas que é interessante, né? É interessante, né? Porque a gente é apaixonado por ele faz, né? Enfim. É isso, pessoal. Doutor, a gente gostaria de agradecer ao senhor. Eu que agradeço, gente. Uma honra ter o senhor aqui. A gente estava esperando por esse momento desde o começo do podcast. Assim, o senhor foi uma inspiração para a gente enquanto nosso professor lá no 8º período, salvou esse período. Não, é sério. Não, é sério. É seríssimo isso. É seríssimo isso. Gente, eu morro de saudade da faculdade. Você não tem noção de como eu gostava da atividade de sala de aula. Eu gostava de verdade muito. A gente percebia. Não Mas, tem como. por questões pessoais, questões ligadas à faculdade, enfim, eu tive que sair realmente, mas quem sabe o futuro pertence, né? Mas a gente sentiu muito. Eu sinto muita falta da atividade em sala de aula. Mas saí também agora, né? Tem 2 meses que eu pedi demissão da faculdade. É mais psicológica a falta do que... Exatamente. Mas a gente sentiu muito, a gente percebe, e principalmente a gente que tá entrando no internato agora, que tava sempre ouvindo falar super bem do internato da GO, a gente ficou, putz, não, mas e tenho agora? certeza que deve estar bom ainda, porque a galera da preceptoria, eu não sei que reestruturação fizeram, inclusive esse foi um dos motivos da minha saída, né? Mas eu tenho certeza que quem está lá está tocando muito bem, porque os preceptores, eles vestem a camisa. Sim. E assim, gente, tudo é uma via de mão dupla, vocês têm que mostrar interesse. Sim. Ninguém vai pegar vocês na mão. Tem vocês que são estar adultos, lá. Assim, né? Isso era uma coisa que eu falava sempre lá na faculdade. A faculdade é um local de adultos. Tá? Vocês têm que ser... Se você não são maior, o pai tem que ensinar, mas na maioria das vezes entra pessoa maior de idade ali, entendeu? Então vocês são adultos e tem que ser tratados como jovens adultos, tá? Então vocês têm que mostrar responsabilidade por aquilo que vocês estão fazendo. Até porque, se vocês conversarem com os colegas que acabaram de formar, da T1, eles já estão assumindo responsabilidades bem legais, entendeu? E estão vendo que tudo aquilo que a gente falava não era tanta chatice assim. Tem um motivo, né? Vocês são adultos. Sim, eu concordo. Então, vocês são jovens adultos, mas são adultos. Então, tem que mostrar interesse. Ninguém vai pegar vocês pela mão. Por que eu vou deixar você fazer um procedimento que você vai demorar 1 hora, 1h30, e eu com as minhas costas doendo vou estar lá te ajudando, enquanto eu faria aquilo ali em 20 minutos? Entendeu? Só vou dar isso se você mostrar interesse. Sim. Então, gente, tudo é assim no aprendizado de vocês. No internato, aproveitem, suguem, não vai ficar tomando cafezinho, sair para ir lá no trailer,
Vai, pô, fica lá. Medicina se aprende, gente, Na prática. com todo respeito. Hora, bunda, cadeira, paciente. Tá? Você tem que estar do lado do paciente, você tem que estar sentado com a bunda do lado dele ou sentado com a bunda estudando em algum lugar. É assim que vocês vão conseguir aprender medicina. E mesmo assim vai achar que aprendeu alguma coisa. Porque eu tenho certeza que eu não sei porcaria nenhuma até hoje. Tá legal? Então, é assim, acho que é o que fica. Então, vocês vão aproveitar a internato, tenho certeza que vão. Fiquem Perfeito. tranquilos. Mas a gente agradece de coração realmente, não só pelas aulas, porque realmente eu sempre falava assim, não, nunca vou querer pensar em VO na minha vida. Comecei a ter, abriu meu olho e falei, puta, isso aqui é legal, cara. É legal. Isso aqui é legal. É cansativo, mas é legal. Mas é legal. É bem legal. É, Mas tudo é legal, cara. Medicina eu acho que é tudo legal. Entendeu? uma coisa ou outra. Tirando o oftalmo. Nunca, acho que eu nunca tive muito contato no Nossa oftalmo na senhora, vida. eu lembro né? quando eu tive oftalmo na faculdade, que horror. Meu Deus do céu. Não é de lembrar. Professor, muito obrigado e espero que no futuro nossos caminhos se cruzem. Vamos cruzar. A gente tá aí pela cidade, a gente com certeza vai se encontrar. Tá? Foi uma honra e parabéns pra vocês, gente. Obrigadão. Sigam firme. Tá bom? Obrigado. Vamos tomar aquele chopp. Bora, vamos marcar. Valeu, pessoal. Obrigadão.